É um esporte que envolve muito a mente, o corpo e, mais que isso, o espírito. Eu acredito que o desconforto é uma etapa que você precisa passar para chegar no seu objetivo maior. E o nosso Kiss de hoje é com uma pessoa muito especial, que vai trazer muita conversa boa. E nós aqui, eu, Cris Duque, Déia Rodrigues, nós vamos novamente trazer o KissCast com a qualidade, com a inovação e com a nossa singularidade. Hoje quem vem aqui conosco é Tiaia Mauê. Tiaia é amazonense, essa mulher maravilhosa. Linda! Ariana, competitiva e triatleta, além de empresária, casadíssima e maravilhosa. Ai, que coisa boa. Meninas, muito obrigada pelo convite. Eu confesso que eu tô até um pouco nervosa, porque eu tô aqui com um time de peso. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas vamos lá, eu tô preparada. O que deve é. Muito obrigada. Olha, fica tranquila, porque aqui é uma troca, é um bate-papo. E o mais legal de tudo é que a gente aprende com os convidados que a gente traz aqui. Que delícia. Nós somos caçadores de talentos. E ó, talento, né? Conosco não é à toa. Cada talento que senta nessa cadeira é um arraso. Vamos nessa. E para começar, né, a gente já apresentou você como triatleta, né? Fazer aí o triatlo, vai participar. E conta pra gente aí como é que começou essa sua paixão pelo esporte, né? E o que fez você decidir por esse tipo de competição que não é nem um pouco fácil. Não Conta é pra mesmo, gente. é desafio do começo ao fim. Bem, eu nasci na Amazônia, né, no coração da Amazônia, e desde pequenininha eu já corria, subia em árvore, nadava no rio. Então essa parte ativa sempre esteve nas minhas veias, por assim dizer. E eu estudei numa escola militar, lá na Amazônia, que é o CMM, que é o Colégio Militar de Manaus. E o colégio, ele estimula muito a gente a fazer esporte, a prática esportiva, a disciplina, a camaradagem, tudo que envolve. Então lá eu comecei os meus primeiros passos de atletismo e de lá para cá vim desenvolvendo. Fiz a primeira prova de triatlon aqui no Rio de Janeiro, foi onde tudo começou. Foi no ano passado, início do ano passado, 2024. E aí eu descobri que era isso que eu queria fazer. É um esporte que envolve muito a mente, o corpo e, mais que isso, o espírito. Então fui picadinha pelo mosquitinho do triatlo e tô aí até hoje. É porque uma só dessas modalidades já é desafiadora, né? As três, numa só competição juntas, não é pra qualquer uma. Exatamente. Agora há pouco eu estava falando que eu corria a maratona da Avon. E eu imaginava que eu tivesse corrido uns 11 quilômetros, 12, mas não foi nada disso. Era o quê? Eu corri 5 quilômetros. A maratona! Não, 5 quilômetros. E quase morri. Engraçado esse negócio de corrida. Teve uma vez que minha irmã, eu fui correr na praia com a minha irmã, né? E ela começou a correr rápido. Eu falei, olha, vai mais devagar, porque ela não estava acostumada a correr. Falei, vai mais devagar, porque... não, vamos lá. Eu falei, Vivou. Correu 50 metros, eu tava morrendo. Porque é zero acostumada. Falei, cara, não dá, tem que ser devagarzinho, esse começo. E esse início, né? E aí eu imagino você como, né, competidora de triatlon, esse iniciozinho, eu imagino que foi a parte mais difícil, né? De você sair da inércia, eu diria assim, né? Pra poder, até a decisão de competir, né? Porque vira uma competição mesmo, não é só você praticar a modalidade, né? Como é que foi pra você esse iniciozinho, assim, até arrancar pra lá? Exatamente, tem que ter essa conexão dos três esportes. Comecei com a corrida, e aí da corrida juntei a natação, que é uma natação desafiadora, não é natação de piscina, é natação no mar, água aberta. Então tudo pode acontecer, é um ambiente improvável. E a terceira e última modalidade, que para mim uma das mais desafiadoras, foi o ciclismo. Então desde comprar a bicicleta, entender como funciona, aprender a pedalar, aprender a colocar os equipamentos, e a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, eu acho que esse início ele foi bem
bem intenso, mas também um sinal e uma resposta que eu queria para me desafiar ainda mais para chegar em outros patamares que o esporte leva a gente. É uma superação, né? Todos os dias, desde acordar de manhã para ir treinar antes do sol nascer. É porque as pessoas acham muito que atleta, assim, já acorda embalado, todo dia, maravilhoso, todo mundo feliz, com com saúde. saúde, sem dor. E aí a minha pergunta, né, que está até fora do script, é assim, você sempre buscou pelo desconforto? Porque, né, o triatlo é desconfortável, né? Você tá falando aí que você tem que entender como é que aqueles equipamentos funcionam, né? São modalidades diferentes, então, são habilidades diferentes, tanto físicas, né, quanto emocionais, que você tem que ir recrutando ali ao longo do tempo. Mas esse desconforto, assim, no geral, você sempre buscou por isso? É uma excelente pergunta, excelente pergunta. Eu acredito que o desconforto é uma etapa que você precisa passar para chegar no seu objetivo maior. Não é que eu busque, mas de alguma maneira essa pressão que a gente tem, essa dor que a gente passa, esse desconforto, ele é extremamente necessário para você conseguir chegar naquele objetivo final. Então, o foco tem que ser muito específico, muito claro do que você quer, o que você quer atingir para chegar lá. É desconfortável, confesso, não é sempre agradável, mas a jornada, de alguma maneira, ela precisa ser leve. Eu acredito que as pessoas que estão ao redor é que fazem isso acontecer. Como a gente está aqui agora, eu já estou até mais tranquila agora. Jaya, uma jornada dessas leve, como que você corre, depois nada, depois pega uma bicicleta e vai pedalar com tempo corrido, que você precisa chegar na frente, né? Como que essa resistência, né? A força, resistência, resiliência, tantas ânsias, né? Como você lida com isso e o que vem na sua mente? Porque você também precisa ter um equilíbrio emocional para poder ativar todas essas modalidades e alcançar o teu objetivo. O que passa pela sua mente numa hora dessas, quando vem esse desconforto que a Déia trouxe? Na hora da competição, eu sempre pergunto para os meus colegas assim, de treino, o que vocês pensam na hora do... É curioso isso, né? O que passa na sua cabeça? Só que a competição, ela não começa na largada, ela começa no treino, que é quando você começa a acostumar seu corpo e a sua mente a sair daquela inércia das zonas de conforto. Começa quando a gente tem que cuidar da alimentação, dormir um pouco mais cedo e acordar, às vezes mesmo sem vontade de acordar. Então, quando a gente está lá na competição, não é a parte mais difícil. Por incrível que pareça, não é a parte mais... Eu quase morri, né? Não é. A parte mais difícil é o dia a dia de você conseguir conciliar as modalidades com uma vida externa que você tem de família, às vezes mãe, empresária, ter que lidar com os colaboradores, funcionário, pressão de cliente, às vezes você está com algum desconforto no corpo e mesmo assim você tem que ir. A prova, na verdade, é uma concretização, como se fosse uma coroação da jornada que você construiu. E aí o que passa na mente? Meu corpo está preparado. Meu corpo está preparado. Meu corpo está preparado. Na natação, você tem que sincronizar muito a respiração com a tua resistência. Então, respiração o tempo todo. Eu penso muito na minha respiração e manter a constância e a cadência. Bicicleta, muita força de perna e também manter a cadência. E corrida é puramente. O que passa na minha cabeça? Eu preciso completar tantas etapas até chegar lá. Vamos supor que eu preciso correr 5 km, eu preciso fazer um aquecimento, 3 forte e um desaquecimento. Quebrar em blocos. Como a gente faz na vida, distância? Né? Corrida, natação e bike. Muito legal. A grande prova do triatlon, que todo mundo fala, a mais famosa, chama Ironman. Já ouvi falar. Já ouviu falar. Essa prova é 1,8 de natação, 180 de bike e termina só com uma maratona de corrida.
Essa eu não sei se nessa vida eu vou fazer, eu confesso pra vocês. Eu tenho certeza que você vai fazer. Mas eu tô me preparando, vou fazer agora dia 10 de agosto, um 70.3, que é um meio Ironman. Que aí é essa distância, na metade a gente termina com uma meia maratona. Pra mim já é o auge do auge da disposição pra sair da cama e fazer acontecer. Mas é hoje, né? A Tiaia é hoje. A Tiaia daqui a um tempo vai ser uma outra pessoa já mais preparada ainda, né? Que já vai ter passado por essa prova e que vai encarar uma que é mais... Vai É um passo de cada Um passo vez, de cada né? vez. Eu já fiz maratona, fiz 3 maratonas. Fiz a do Rio, de Floripa e Buenos Aires, que é um lugar maravilhoso para correr, super fresquinho. E agora me preparando pro meu primeiro Ironman. E aí, voltando, né? Você falou que desde criancinha, né? Você morava lá no Amazonas, quando já praticava aí, enfim, nadava no Rio, fazia isso tudo. Você hoje, né, como atleta e já participando dessas competições, você entende que essa sua característica, assim, de ter nascido, né, geograficamente mesmo, essa característica sua, ela influencia no seu resultado hoje ou não? Eu acho até engraçado você falar assim, atleta, porque Ué? eu não vivo do esporte, mas o esporte está nas minhas veias Sim. e eu participo de competições de maneira amadora. É uma atleta amadora. As mulheres da Amazônia, e aí eu falo até com algumas mulheres que estejam me ouvindo, que são da Amazônia, são mulheres muito guerreiras e muito destemidas. A gente tem essa característica mesmo de mulher que vai à luta, que sabe o que quer, que faz acontecer. E às vezes até em algumas situações de escassez, a gente consegue lidar com situações precárias ou até imprevistos. Então acho que ter ao meu redor mulheres fortes, mulheres que conseguiram superar obstáculos, barreiras, me faz acreditar que eu sou capaz de qualquer coisa. São referências fortes Maravilhosa. pra você, né? E A gente tem essa ideia, né, dos amazonenses, de guerreiros, né, de pessoas Muito. fortes. A gente tem essa visão. aí você personifica isso, né? Totalmente. Mas aí, voltando à questão que você, né, sou atleta, antigamente a gente tinha muito segregado esses papéis, né? Você é empresário, você é empresário. Você é cantor, você é Sim. cantor. Você é atleta, você é atleta. Sim. Hoje em dia, essa multipotencialidade, ela é muito mais frequente, né? Então, nada impede que você, além de empresário, seja também atleta, seja também mãe, seja também, né, esposa. Hoje em dia é mais fácil a gente perceber essas nuances e valorizar cada uma delas e, enfim, buscar ser excelente em cada uma delas. Eu te acompanho no Instagram também, sou apaixonada, assim, porque você traz muito dessa leveza que você falou, né, em algum momento. Ao mesmo tempo que eu percebo que você é muito consistente, comprometida, assim, com as coisas nas quais você se dedica, né? Você está envolvida, você traz muito essa leveza, assim, você fica fazendo com que as pessoas queiram estar naquela mesma energia, assim, isso é muito bom e vai inspirar muitas outras mulheres também para estar junto que com bom. você. Poxa, eu fico feliz. A minha inspira. Fico muito feliz, muito obrigada. Além da vida de atleta, você é embaixadora da O2 Corre Brasil, do X Terra BR e ainda fundou uma agência de comunicação, a A10. E trabalha junto com o seu marido. Essa é a parte mais difícil. Olha só. Essa é a parte mais difícil. Então conta pra gente. Olha, eu digo que a parte de trabalhar com o marido é o mais desafiador. Você também trabalha com seu marido, né? Desafios à parte mesmo. Desafios à parte. Como é que é conciliar tudo isso? Eu digo que uma coisa puxa a outra. O esporte me ajuda a ter a disciplina que eu preciso para performar bem no trabalho. E agora eu estou até aplicando uma coisa que é tentar fazer o esporte, em seguida já organizar a minha agenda do trabalho pro dia. Porque eu tô com a mente mais oxigenada, Sim, eu tô sim. com a ideia mais ativa. Então, enquanto todo mundo tá dormindo, eu já tô ativa ou no esporte e sigo trabalhando. Então, consigo começar o dia antes de todo mundo da empresa, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma vantagem pessoal e competitiva também em relação aos outros cenários.
como é que eu consigo conciliar tudo isso? Nem eu sei. Nem eu sei, porque o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Mas eu gosto de dizer que o triatleta ele precisa ter uma agenda muito ajustada. Ele é mandatório. Se ele não consegue organizar a agenda dele, ele não consegue fazer o que precisa ser feito. E a disciplina faz parte disso, Tem né? que ter. Tem que ter essa disciplina. Não tem opção de não ter. Senão você não consegue performar, senão você não consegue fazer. Seu marido é atleta também? Agora eu fiquei curiosa. Olha, pergunta. Tomara que você esteja ouvindo isso, meu querido. Porque quando ele já fez o meio Ironman. Ele começou com isso. Mas aí ele vai de um esporte para o outro. Ele fez o meio Ironman, aí depois foi pro CrossFit, agora tá na calistenia. Então ele é assim, ele é sempre, cada hora ele tá em uma coisa. Mas ele não é atleta, mas ele gosta de praticar. Ele gosta do esporte. Ele gosta, Aham. ele é simpatizante. Mas ele pratica, né? Pratica, Ah. não tanto quanto a frequência quanto eu gostaria, para me apoiar também, mas ele pratica. Então, o casal tá junto também na questão esportiva, porque isso é bom, né? Uma energia boa que gira, né? Dentro de casa, no seu lar. O esporte, quando você tem alguma pessoa dentro de casa que faz, aumenta significativamente as chances de você manter a constância. Né? É como alimentação também. Sim. A Ju, minha nutricionista, ela diz assim, se você tem na sua despensa várias coisas que não estão dentro do seu contexto alimentar, mas aquilo ali está disponível, você consegue visualizar, por mais forte que você seja, por mais simples que você seja, você não vai conseguir resistir à tentação por muito tempo. Então o ambiente molda muito o que a gente é. Eu tô indo aqui lembrando do Jean te levando pra comer sushi e você, ai meu Deus. De vez em quando, uma vez ou outra. Equilíbrio é tudo. Não é? Equilíbrio, Porque você vai saciar a sua eu já vou pegar vontade. aqui meu docinho. Olha isso. Porque aqui nesse podcast, pessoal, elas mimam muito a gente. Vocês não conseguem ver aqui, mas no bastidor tem pão de queijo, tem cafezinho, tem tem champanhe. até champanhe, gente. Eu já tô aqui com o meu docinho. Hoje pode, porque depois desse doce eu vou treinar, então tá liberado. Viu? Olha, você treina de manhã e à noite? Como é? Come aí, doce. Eu treino de manhã, são os treinos de triatlon, e à noite são os fortalecimentos, geralmente musculação ou algum residual da manhã. Isso é algo importante também, né? Para as pessoas que, enfim, de repente ao assistir se estimule, né, a iniciar uma atividade física, porque a atividade ela sempre está correlacionada com outros pontos que você precisa fortalecer. Você, no caso, para treinar, para competir como triatleta, você faz também trabalho de fortalecimento muscular, que é para poder suportar esse desgaste, né, que você vai ter, e a alimentação também, para poder suportar, né? O corpo vai ser construído para isso, né? Exatamente. O triatlon, na verdade, são 4 modalidades. Porque a musculação e o fortalecimento entram junto, para evitar a lesão e que o teu músculo está preparado para fazer aquela quentinho. E o maior problema que as pessoas acabam tendo é de entrar começar a fazer algo sem essa visão, né? De que ela vai ter que executar outras atividades para poder dar sustentação para aquela escolha que ela vai fazer ali. Exatamente. Já lesionou? Você tem um fisioterapeuta que está sempre junto, uma equipe que te envolve? Boa pergunta. Inclusive, isso é uma dica que eu dou para os meus colegas, para quem está assistindo, quer começar a correr. Quero começar a correr, mas não sei como, o que fazer. Primeira coisa, eu não corro todo dia. Porque corrida é um exercício de alto impacto. Se você corre todo dia, você desgasta o seu corpo, seus ligamentos, enfim. Então, eu sempre tomei esse cuidado de intercalar as modalidades para evitar sobrecarga. Não, nunca lesionei. Olha que maravilhosa. Nunca lesionei. Eu fico muito, muito, muito feliz assim, poder dizer isso de verdade. Mas isso se deve ao trabalho de profissionais que apoiam, principalmente da educação física, que dão esse incentivo, mas também esse direcionamento. E eu tenho acompanhamento também de um personal que me ajuda também nesse fortalecimento para não lesionar. Espero que eu nunca lesione, mas
tudo pode acontecer, mas até hoje não. E desde o início você fez esse deverzinho de casa de ter esse acompanhamento? Ou no início você Não, foi se aventurando e depois que você foi vendo a necessidade? Aventureira, vamos ver o que acontece. Mas eu sempre pesquisei sobre isso porque um dos meus receios era esse. Uhum. Fazer o esporte, ter que parar porque teve algum problema. Aí, não. Então, eu sempre tomei esse cuidado de fortalecer a musculação. Pelo menos 2 vezes na semana eu faço musculação. E agora, Não, pode falar. agora em junho vamos ter a Maratona do Rio, que é um evento gigante. Olha a carinha É dela já. maravilhoso. É bem maravilhoso. Você vai participar? Eu vou participar de forma indireta, Ah. porque tem alguns. A Maratona do Rio é um evento que atinge não só o Brasil, como a América Latina Sim. e alguns outros países também. Vem gente de todo mundo. As inscrições esgotam em horas. Então Sim. é um mega evento aqui para o Rio de Janeiro. E vão vir várias pessoas de outros estados e países que eu conheço que vão Quantos participar. quilômetros? Maratona são 42. Sim. Meia maratona são 21. E tem o desafio, que é você correr uma meia maratona num dia e no outro você correr maratona. Vamos na meia. Vamos na meia, 10. É só Vamos lá, eu quero nos 2 dias. Aqui não. Ô, Tiaia, você participou de um projeto muito importante que envolveu 830 crianças, que é o One Running. Como foi se envolver com essa questão de impacto social, né? De você estar ali inspirando crianças? Pô, que foi legal isso? falar disso. Existe um projeto aqui no Rio de Janeiro que se chama Profesp Segundo Tempo. Esse é um projeto da Marinha do Brasil que atende crianças em situações de vulnerabilidade e lá eles aprendem e desenvolvem o esporte de forma efetiva e muito, muito focada. E o esporte, ele não acaba por si só, ele envolve todo o ambiente em torno dele. Então, as crianças vão lá, elas têm alimentação, elas têm aulas, elas têm direcionamento psicológico também. E muitas dessas crianças e adolescentes que estão lá são nossos campeões olímpicos. Ana Marcela foi aluna do Profesp, que é de natação maravilhosa, e muitos outros. Então, assim, é um motivo de muito orgulho ser fazer parte de alguma maneira disso. A One é uma marca suíça de equipamentos esportivos, principalmente tênis. Eu tô aqui com o meu tênis da One também, vim representar. E eles apostaram no Brasil, nesse projeto, doando esses equipamentos. E fica aí a porta aberta para todo mundo que quiser apoiar e participar também desse projeto lindo do Profesp. É sempre importante a gente ter esse olhar para a nossa juventude, para as nossas crianças, os nossos adolescentes que precisam tanto. E eu sou muito feliz de vocês terem tocado nesse assunto. E como é que faz para apoiar o projeto? Primeiro, visitem lá, conheçam, a estrutura é gigantesca e tem Já quero ir lá. Aonde que fica? Eu não vou, fica perto do Galeão. Tá. E essa parte eu não vou saber exatamente onde é que fica, mas é no centro de treinamento da Marinha. Isso eu Sim. sei. Tá. Marinha do Brasil. Da Marinha do Brasil. Exatamente. Dá pra ir lá Visitem, conhecer, assim? Dá pra conhecer, dá pra visitar, dá pra... Profesp, né? Exatamente. Manda uma mensagem pra eles antes no Instagram, Profesp Segundo Tempo. Então você acredita que o esporte transforma vidas, mesmo de crianças, de adolescentes, porque eles têm toda uma abordagem, não só de trabalho físico, mas também da parte mental, né, da psicologia, desse suporte que eles também dão nesse projeto. O esporte transformou a minha vida. Eu sou uma filha transformada do esporte. E para a criança ter uma meta clara, ter um norte, ter para onde chegar, faz com que ela tenha uma motivação e uma razão de ser e de viver. Então, acho que o esporte ele dá pra gente essa sensação de disciplina, de garra, de coragem, de determinação, de ir em busca e de que você não tá sozinho também. Por mais individuais que possam ser alguns esportes, como é o exemplo da corrida,
Na nossa assessoria de triatlon QMR, a gente sempre diz que ninguém chega sozinho. Ninguém chega sozinho. Então, no esporte, ninguém tá sozinho. Mesmo nos individuais, você tem alguém do lado aí que tá apoiando. Então, sim, o esporte transforma vidas. E esse projeto é um passo também para isso. Porque eu fico imaginando aquela criança, né, que vive em ações de vulnerabilidade, que vive, né, de certa forma com uma carência até na forma de se alimentar adequadamente, né, a oportunidade dela ali vencer um campeonato, dela se sentir importante, dela estar ali vibrando por ela, porque é um ser humano que merece também. Então é inclusivo, né, é uma ação inclusiva. E isso é muito importante para os dias de hoje. Aliás, sempre, para todos os momentos. E ela representar também uma nação, um país, vestir a bandeira, vestir a camisa é motivo de muito orgulho, sem dúvida, e marca a vida. É o que mais me surpreende no esporte é que você desafia si próprio, né? Você sentir seu corpo dolorido, você enquanto a vontade que você tem de ficar lá quietinho, sabe? Esse impulso que a gente acaba precisando ter para poder sair da inércia e fazer acontecer, né? Isso é o que mais me espanta no esporte. Eu não sou atleta, né? Enfim. Mas você pratica todos os dias, tem uma regularidade. Isso foi algo que veio assim, meio que sem querer, né? Foi uma brincadeira que eu fiz comigo mesmo, né? Por isso que eu tô falando que quando a gente se desafia, né, a sair dessa inércia, porque assim, não tem ninguém me obrigando a fazer, não tô ganhando nada pra fazer, nem pagando pra eu fazer. E nem competindo, e né? Nem competindo. Mas aí é o ponto, é a competição consigo próprio, entendeu? Por você mesmo. E aí, tipo assim, eu sou capaz, eu consigo. Então consegui mais um dia, consegui de novo, olha que legal. E isso é bem bacana. E para as crianças, né, como a Cris trouxe, você também, elas conseguirem visualizar isso já desde cedo, o reflexo disso, assim, ao longo da vida, ele realmente transforma vidas, como você disse que transformou a sua, né? E você consegue expandir isso para outras áreas, né? Para o seu trabalho, para a relação com as pessoas, né? Exatamente. E esse é o meu objetivo com o esporte, que ele seja uma ponte para impulsionar e apoiar em outras áreas da vida e impulsionar também outras pessoas que eu puder ao longo do caminho. Fiquei curiosa. Eu tô saindo do script o tempo inteiro. Tá bom. Entre os competidores, como que é a relação de vocês, atletas? Vocês que competem, que ali tá um querendo passar à frente do outro. Como que isso nos bastidores acontece, na vida do dia a dia? Como isso... Eu adoro isso. É todo mundo amigo, com todo respeito, competindo entre si. Eu adoro ter colega de assessoria que é melhor que eu, porque puxa, aumenta o sarrafo. Então, quanto melhor for o competidor, mais emocionante é a disputa. Então, que venham muitos competidores muito bons, talentosos, porque é isso que faz a gente vibrar. Então, eu gosto a competição não é contra o outro, é contra o meu próprio tempo. Então, o meu objetivo é sempre melhorar meu tempo, melhorar meu rendimento, meu corpo tá melhor, mais forte, mais preparado, mas a minha disputa não é com o outro, a minha disputa é comigo mesmo. Aí acabou a competição... E tem a medalha, tem o pódio. Tem uma banana. Tem a banana, né? Importante. Os energéticos, tá legal. Mas vocês depois se abraçam? Se abraçam, tem o fair play. Lá no pódio mesmo a gente saúda um ao outro. Que bacana. Eu acho muito bonito do esporte do fair play, que é você sempre ter o respeito por quem está construindo junto com você. Então, a gente tem esse comportamento também de saudar, assim como no judô, né, que eles fazem aquela saudação, no triatlon também a gente saúda mesmo no pódio mesmo. E, assim, você é uma empresária, né, de uma empresa de comunicação, tem um time, né, grande que você lidera, você percebe que as habilidades que você acaba desenvolvendo no esporte, elas se refletem na sua vida profissional, assim, no dia a dia, com as pessoas
as quais você lida com clientes, enfim. Sim, eu uso muito nas reuniões one on one, exemplos do triatlon. Principalmente quando a gente está numa situação de... Às vezes tem alguma crise, às vezes tem algum processo que não está muito bem estabelecido, e é uma maneira de eu trazer que eu já estive num lugar difícil. Sim. Que o esporte ele ensina que independente da circunstância, da adversidade, você sempre pode ir além. A sua mente não sabe exatamente do que ela é capaz até você tentar. Então, assim, para negócios, para o empreendedorismo, o esporte ele é, na minha opinião e na minha experiência, vital para que eu consiga trazer essa inspiração e fazer essas conexões diariamente. E as pessoas vendo que você realmente pratica, né? Porque hoje em dia a gente tem a oportunidade de acompanhar as pessoas, né, que trabalham conosco, né? Eles veem ali o seu dia a dia e a mensagem que você passa, ela acaba tendo mais peso. Porque não é só uma coisa que você leu num livro, que você viu aleatoriamente. É a sua vida que você experiencia e você passa para aquelas pessoas e elas pensam, não, isso que a Chaya está falando realmente faz sentido, porque ela vive isso. Né? Isso traz uma consistência maior, assim, né? Mais autoridade. Quantos troféus você já ganhou? E se você também já participou de alguma prova internacional que você tenha vivenciado uma experiência diferente das que você tem aqui no Brasil? Olha, quantos troféus eu tenho? É uma pergunta legal. Não sei, porque eu não parei para contar, mas eu fiz na minha sala, tipo um porte, não digo santuário, porque não tem nada a ver com santuário, mas é um lugar onde eu coloco as medalhas e todos os troféus, desde o primeiro troféu da primeira corridinha que eu ganhei até os atuais. Então, não... São muitos. Não, peraí. Uns 12, 15. Uns 12 a 15. Sempre na minha categoria, porque as competições, é muito legal isso também. As pessoas que chegam em primeiro, geralzões, eles ganham um troféu de geral. E cada categoria também ganha um troféu. A sua classificação. Exatamente. Então, por exemplo, a minha categoria atual é 30 a 34 anos. Então, a minha competição é com mulheres de 30 a 34 anos. Eu não faço competição com homem e nem com mulheres mais novas ou mais velhas que eu. Tem uma premiação geral e tem a premiação de categoria. Isso é muito legal. Você tem a oportunidade de estar na mesma frequência que a outra pessoa e fica mais leal também. Fica justo, né? Exatamente. Eu não tenho condições de competir com um homem, por exemplo. Não. A resistência, a explosão é muito diferente. Então é bem... interessante. Você gosta mais de nadar, correr ou pedalar? Correr. Correr Porque foi o primeiro esporte. Eu me sinto mais segura. Eu ainda tenho um pouquinho de medo da bicicleta. Eu tomei uma quedinha ontem. Ainda sou meio atrapalhada. A natação é o desafio da maioria dos atletas também, encontrar tempo na agenda para nadar. Então é o esporte que eu menos pratico, porque eu não consigo achar tempo para nadar. Então a minha zona de conforto assim é a corrida. Porque querendo ou não, correr e pedalar é mais ou menos em qualquer lugar, né? Nadar não, você tem que... Não, e contra a maré, você vai nadar contra a maré, eles veem isso tudo numa organização da competição para ir a favor, a maré ou contra, tem isso? É muito interessante, mas todas as organizações, elas são a gente tem boias sinalizadoras, são boias gigantes com cores geralmente bem chamativas e aí a gente segue o circuito. Então você tem que ir com o ombro esquerdo ou direito em direção às boias. Então a gente sai da praia, vai em direção à primeira boia, vai para a segunda boia, às vezes tem uma terceira ou quarta e volta em direção à praia. Então é tudo sinalizado, mas a gente vai contra e depois a favor. Então não deve ser nada fácil. Não fácil. E eu assim, eu tenho pavor. Gente, não sei nem nadar, tá? De em alto mar, assim, né? Mais no fundo do mar.
de encontrar um tubarãozinho, um peixinho que encoste em mim. Acontece, Por de ver a favor. raia, Não. de ver água Eu não do tenho mar, esse água problema. viva, tubarão. ideia. Eu não tenho esse Acontece. risco, porque eu não nado. Então, mais Mas acontece, só se acontece. me jogar lá dentro. Eu acho que aí sim eu ia disparar. E é mais rápido. Eu ia mais rápido. Ai, ai. Porque dá um nervosinho, não dá não? Dá. No início dá muito, inclusive é onde as pessoas travam ali, pô, será que eu vou conseguir? Mas no decorrer do tempo, quanto mais você pratica, mais seguro e confortável você fica. E isso é mágico. Você consegue entrar num ambiente incerto, que o mar é um ambiente que você não controla. É incerto, você traz essa associação para sua vida também. Pô, eu consigo lidar com isso. É. Já lidei com coisas mais desafiadoras. E isso é mais legal, assim, a gente desenvolvendo essa consciência de que nós somos capazes, né? E cada dia você ir reforçando isso de forma mais frequente, até o ponto de você, não sou capaz, e não virando mais uma dúvida, né? Passa a ser uma certeza. Que eu já estive naquele Você já lugar. esteve mais já de uma vivi vez. E você aquilo. já foi reforçando É. aquela situação. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Você, com seu olhar de empresária, você acha que corrida é um bom negócio? Porque é a minha pergunta, né? Porque a gente vê cada dia mais várias competições, né? E as pessoas vão lá, compram um kit, rola, né, aquela energia toda, mas é um negócio. Sim. Você acha que é um bom negócio? Para investir ou para participar? Para investir, como negócio de empresas, né? Você criar um negócio em cima da corrida. Aham. Primeiro, corrida tá na moda. Sim. Então, assessoria, academia, tá bombando, é o que mais tem. E que essa moda perpetue, adoro essa modinha, que ela fique por um bom tempo. E, consequentemente, o mercado de corrida aí também vem expandindo. A gente está falando aí de equipamentos esportivos, tênis, óculos, roupa, suplementação, que é um mercado que vem batendo forte. E aí tudo você pode imaginar, creatina, glutamina, todas as inas, as proteínas e por aí vai. Então é um negócio que está extremamente alto, a gente está tendo um boom também de academias, Sim. várias, principalmente no que diz respeito a marketing de influência, várias entrando nesse nicho, nesse mercado. Então a corrida é um negócio financeiro que está muito em alta. E que vai ter uma atenção super especial nesses próximos anos. Você falou de academia e eu vi que acho que a Nike tá abrindo academia, você viu isso? São Paulo? Eu não sei aonde, mas a Nike, ela vai abrir academia. É a Nike, se não me engano. A Reebok Mas tem é a muito Nike. forte em academias também. A Nike vai abrir a academia. Academia, né? A como própria marca, a Virgínia marcada. Fonseca vai abrir uma academia. As pessoas estão buscando cada vez mais serem saudáveis, né? E esse ambiente, assim, é onde você pode compartilhar, né? E conviver mais. Essa convivência, ela está sendo também cada vez mais É um ambiente buscada, social né? também, né? Você faz os seus Sim. amigos, o seu negócio. O triatlo, inclusive, é um negócio de empresários. Muitos empresários são praticantes de triatlon. Eu cheguei no triatlon porque um cliente ia fazer uma prova, indicou para o Jean. O Jean foi e fez, mas a maioria dos colegas são empresários. Eu acho também que a vida do empresário, que muitas vezes é sob pressão, muita tensão, Sempre, é meta, né? Toda a questão de dinheiro que entra. Eu acho que é uma forma também dele extravasar, né? Desse empresário sair correndo, nadando, andando de bike para extravasar, para gastar e liberar essa energia que está durante a semana ali no trabalho um pouco tenso. Será que isso acontece? E pode ser considerado uma terapia, um ato terapêutico, assim. Você não dá um soco em alguém? É legal, tá? Eu faço Muay Thai. Sério? É legal, tá? Que Dá um bacana. soco em alguém. É bacana. Não chutar alguém, não. Ai, ai. Você se acha uma mulher completa? Não posso dizer que eu sou completa. Eu acho que ainda falta eu ter uma menina para ser completa. Eu quero muito Uma ser. tiainha. O meu sonho real, eu não sei se alguém aqui já chegou, é ser avó. Ainda não. Ser avó? Meu sonho. Bate aqui.
Meu sonho é Meu ser vó. sonho. Sabe por quê? Você criou bem os seus filhos, agora você pode estragar um dos outros. Isso aí, E agora a é isso, né? concretização de que você, pô, missão cumprida, agora eu posso olhar aqui a obra do que eu criei. E aí eu tenho 2 enteados lindos, o Luke e o Nicolás, eles têm 8 e 10 anos, e agora eu quero ter uma menininha. Se eu não tiver menina, eu vou continuar tentando até ter, Isso aí até 7 filhos. que delícia. Então a projeção futura da E Tiaia aí, é criar um monte de Tiaiazinha. filhinhos, todos atletinhas. Continuando sendo mamãe Iron, eu vou continuar Iron, na prática, olha, mesmo que gravidinha, forte. eu vou continuar na prática esportiva. Eu conversei com a minha treinadora, Marcele, e ela falou que é super possível, adaptável, então eu vou já continuar vai na inspirar outras mulheres aí a não só, né, a passarem a maternidade, como continuarem, né, o se iniciarem. cuidando e ter o seu momento Exato. também, né? Eu acho que a gente conquistou um papel tão legal como mulher, de ter o nosso espaço, a nossa voz, de estar aqui livre, empoderadas, podendo falar sobre qualquer assunto. E há pouco tempo atrás isso não era possível, a gente seria julgada como, nossa, elas... Então, esse espaço que a gente conquistou é muito poderoso, e eu acho que quanto mais a gente se une para falar sobre isso, e vocês super respeitosas, entendendo o cenário de alguém que vive essa realidade, a gente só tem a se fortalecer. Então, Sororidade. total. É uma puxando pela outra, né? Exatamente. Ninguém se faz sozinho. Tiaia, eu tô muito feliz com você aqui. E é um namoro que já existe faz um tempinho, não é? E você tem alguma mensagem para passar para os jovens ou até para aqueles adolescentes, crianças também, que gostam do esporte, mas que talvez não levem tão a sério, né? Como é que isso pode mudar e o que isso pode acarretar na vida desses jovens? Boa. Você quer realmente uma coisa? Começa. Você não vai ter a situação perfeita, você não vai ter o equipamento perfeito, você não vai ter as pessoas perfeitas, você não vai ter o cenário perfeito, não vai. Mas começa. E não subestime os pequenos passos. Cada pequeno passo que você dá, cada pequena vitória que você tem importa. Começa. Só isso, exatamente. E para quem não gosta de esporte, olha assim e fala, não, gente, não tem... quero fazer isso, não vou fazer isso. Porque assim, eu tô perguntando isso porque às vezes é fácil falar com quem quer. Porque a pessoa quer, ela já, né? Às vezes ela tá só esperando um empurrãozinho. Mas tem gente que olha para aquilo de não, deixa. Não é pra mim. Que mensagem você passa para essas pessoas que não querem, que não rejeitam? querem ou que não gostam. Talvez você ainda não tenha descoberto a sua atividade. Que não necessariamente é um esporte. Que pode ser algo voltado para o cuidado do corpo e da mente, mas que não é um esporte. Pensei nisso, joguei no ar. Jogou para o universo. Não, mas é importante isso. Porque às vezes a gente fala muito, a gente manda mensagem para quem já está disposto, né, a receber aquela mensagem. E às vezes me preocupa muito quem não está disposto. Sim, sabe? Quem e tem muita gente que tem muita gente não vai nesse fazer lugar. diferença, ou não quer mesmo. Não, mas é bem legal isso. Mas a minha bandeira é do autocuidado. Independente de se você pratica natação, corrida, ciclismo, se você faz yoga, pilates ou caminha com cachorro. É o seu momento, o seu autocuidado. Nós, como mulheres, a gente já tem tantas obrigações, tantas demandas. Se a gente só olhar para o outro e não olhar para a gente não consegue ser inteiro para cuidar bem do outro. Então, cuida bem de você, centraliza as informações, organiza as ideias e aí, com todo o gás e energia, você vai cuidar bem do outro. Muito bacana. A alimentação super regrada, não precisa nem falar, né? Aqui eu tô comendo. Aqui, ó. Eu tô comendo. Ela nem acabou o brigadeiro que ela veio. Brigadeiro, maravilhoso. Não é super regrada, mas eu tenho um acompanhamento nutricional que é da Juliana Bastos, inclusive mulheres. Ela é a nutri das mulheres atletas, super indico, vale a pena conhecer o trabalho dela. E a nossa missão é equilíbrio.
eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, quando eu tô em época de prova, eu faço algumas restrições um pouquinho mais severas, assim. Mas no dia a dia, treino, eu tenho algumas liberdades que a gente consegue adequar. Mas eu não sou bitolada, não. Eu como meu docinho, vou beber minha champanhe, tá tudo certo. Acho que tudo tem muita relação também com qual objetivo que a gente busca, né? É igual se você pega alguém que vai competir, né? No caso, atividade física lá, bodybuilder, essas coisas, a pessoa vai ter que ter um tipo de comportamento, né? De restrições que são mais severas, enfim. Mas eu, por exemplo, faço lá meu desafio de 365 dias. Eu quero só todo dia praticar atividade física, e pra mim tá ótimo. Então não preciso. E como é que tá sendo esse Tá desafio? indo, gente, tá indo. Tá fluindo. Todo dia eu faço alguma coisa. Já tô 130 e alguma coisa. Parabéns. Tá pra indo, pouco. feliz. Qualquer dia vai estar correndo ali na praia também. A correr na praia eu já corro também, né? Mas não sem competição, assim. Eu gosto muito de fazer tudo muito livre, assim. Mas tô firme. É porque essa questão do horário também, você todo dia vai fazer algum exercício. Fácil. Pelo Mas menos ter a liberdade de 20, fazer no meia hora. horário que você Ah, tem sim, disponibilidade. sim. Então isso ajuda muito também, Sim. não é? Sim. Eu encaixo várias modalidades, faço pilates, com musculação, alongamento, tudo tá valendo. Pelo menos, o que tiver mais dentro do meu dia ali, né? Vamos lá, a gente vai fazer um Fica bate-volta agora com você. Tudo improvisado, você tá entendendo? Tô entendendo. A gente tem roteiro, mas a gente foge do roteiro. Adorei, vamos. Tiaia, uma pessoa que te inspira. Minha mãe, Sua mãe, fala o nome dela. Isaura. Isaura. Isaura Passos Cardoso. Ô mulher danada. Mulher maravilhosa. É minha mãe. Como você se resume em uma palavra? Determinada. E falou determinada? Determinada mesmo. Determinada. O futuro, a quem pertence? A Deus. É a nossa fé, que é o que move tudo. Maravilha. Olha, vamos abrir o champanhe. Vamos. Então, Tiaia, muito obrigada pela sua presença. Ah. Eu, Cris Duque, Eu, Déia Rodrigues. nós queremos te agradecer demais. Foi um super episódio. Aliás, é o nosso 5º episódio. Nós ainda estamos, né, no início do Kiss, mas já com muitas emoções e muito conteúdo a ser conversado, discutido, né? Porque é muita riqueza. A sua vida nos trouxe uma visão de que o esporte realmente ele transforma vidas. Muito obrigada por você estar aqui. O KissCast te agradece. E o bacana é que você trabalha que nem a gente, com Sim. qualidade, com inovação e sendo singular, autêntica. A mulher linda. Nossa, só Gente, Muito agradecer. obrigada. tá Eu que bom? agradeço vocês, Vida Longa o podcast aí, assistam, divulguem, curtam, compartilhem e tamo juntas. Muito obrigada.